Senhor Jesus continue nos abençoando. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 18. Mateus, capítulo 18. Estão todos bem? Que maravilha. É bom vos encontrar saudáveis, fortes e firmes na fé. Mateus capítulo 18, versículo 6. Vamos ler até o versículo 9. Mas qualquer que escandalizar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma mó de azenha e se submergisse na profundeza do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é mister que venham escândalos. Mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te escandalizar, corta-o. Nós estamos falando sobre o que mesmo nesses cultos? Disciplina no corpo de Cristo. É isto? E aqui nós entramos no versículo 8 sobre o que? Um corpo. E esse corpo aqui, nós não podemos olhar ele como um corpo natural. Aqui nós temos que olhar o corpo chamado igreja. Jesus está falando no versículo 7, ai do mundo por causa dos escândalos, porque é mister que venham escândalos. Mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. Daí Jesus pega a metáfora, o exemplo de um corpo. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te escandalizar, corta-o. É 1 Coríntios capítulo 12, diz que nós somos o corpo de Cristo e seus membros em particular. Correto? Você pode ser uma mão, você pode ser um pé, um braço. Alguma coisa você é nesse corpo. E atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida coxo ou aleijado do que tendo duas mãos ou dois pés seres lançado no fogo eterno. Quer dizer, os muçulmanos, se um ladrão rouba, eles cortam a mão. Jesus não estava querendo dizer isso. Não é cortando uma mão no natural que vai tirar o espírito de ladrão do indivíduo. Isso não é cortar a tua mão. Nós estamos falando do corpo de Cristo. Estamos falando da igreja. E se o teu olho te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida com um só olho do que tendo dois olhos seres lançado no fogo do inferno. Que coisa, né? Jesus uma vez disse que se o teu olho for bom, todo o teu corpo será bom. Ele terá luz. Mas se o teu olho for mau, todo o teu corpo será tenebroso, Jesus disse. Ali estava falando ele da igreja, do corpo chamado igreja. E estava falando da era em que estamos vivendo também. Vamos orar. Pai eterno, que o Senhor acrescente as tuas bênçãos à leitura da tua palavra e que o Senhor nos ensine através dela, nos dando a inspiração e a unção no precioso nome de Jesus. Amém. Podem ficar à vontade. Não tanto assim, não muito à vontade, né? Mas sentadinhos assim,
comportados, como sempre vocês são, pela graça de Deus, né? Então, meus amados, nós estamos neste assunto sobre disciplina no corpo de Cristo. Nós somos o seu corpo e seus membros em particular. E nós aprendemos que não é o pastor, o diácono, que é só eles que são responsáveis pela igreja. O profeta de Deus diz na mensagem Hebreus, capítulo 7, na primeira parte, porque nós temos conduta, ordem e doutrina. E Hebreus capítulo 12, a partir do versículo 5, você vai ler, nós já lemos isso, quem está acompanhando, vai ver que se estáis sem disciplina, do qual todos nós fazemos parte, então sois bastardo. Então, que filho há que o pai não corrija? Então, toda a igreja sem disciplina, sem correção, sem ordem, com certeza ela vai estar fadada a cair, a ser destruída. E não é porque ela está cheia que ela está de pé. Ela pode estar cheia e estar caída. O que determina se ela está de pé ou não é a sua vida na palavra. Não é seu barulho, não é seus gritos, não é seus pulos, não é seus avivamentos, mas é a sua vida na palavra. É o que determina se ela está de pé ou está caída. Correto? E o profeta de Deus diz que, ele diz assim, se alguma coisa vai mal na igreja, nunca deixe que nada atrapalhe esta igreja. Se atrapalhar, você é culpado. Cada um de vocês. Se esse membro aqui for honrado, todo o corpo é honrado. Mas se esse membro aqui é desonrado, todo o corpo é desonrado. Deus trata conosco, já falei e vou frisar, sempre pegando uma partezinha da outra mensagem que eu preguei para fazer vocês relembrar, para nós entrarmos nesta. E eu disse que quando um cristão é honrado, todo o corpo é honrado. E aí vem a pergunta, mas Deus não trata conosco individualmente? Sim. Porque Deus trata com os judeus como nação, mas com os gentios individualmente. Deus trata contigo e comigo individualmente. Quando Ele te traz lá do mundo, lá do sistema, da organização, Ele trata contigo. Ele não trata com teu pai, com a tua mãe, com a tua esposa, com teus filhos. Ele não trata com ninguém mais, é indivíduo. Mas quando Ele te traz aqui para dentro, e você passa por justificação, santificação, e é batizado com o Espírito Santo no corpo, conforme 1 Coríntios capítulo 12, todos fomos batizados por um Espírito, formando um corpo. Então, o corpo é um, os membros são muitos, mas o corpo é um. Então, esse corpo, agora Deus trata com ele coletivamente. Por quê? Já não é mais eu dizer assim, tu não tens nada a ver comigo, irmão Rodinei, ou tu não tens nada a ver comigo, irmão Lucas. Não. Agora eu batizado no corpo de Cristo, você batizado no corpo de Cristo, nós temos tudo a ver. Aí eu não tenho nada a ver com a irmã Elisângela. Temos tudo a ver, porque nós fomos batizados no mesmo corpo. Ah, tu não tem nada a ver com a minha vida. Tem, quer ver?
O meu comportamento mal, o teu comportamento mal vai estragar a minha bênção. Foi isso que nós aprendemos na mensagem? Então temos alguma coisa a ver. Não temos? Então, o teu problema é o meu problema. O meu problema é o teu problema. Eu sou honrado, vocês todos são honrados. Eu sou desonrado, vocês todos são desonrados. Somos um corpo? E se um dos membros sofre, todo o corpo. Então agora estamos entendendo que éramos tratados individualmente quando fomos chamados, quando fomos batizados com o Espírito Santo no corpo de Cristo, entramos na igreja e agora então você não pode mais dizer: tu não tem nada a ver com a minha vida. Tenho sim. Porque você agora aqui está debaixo de autoridade, diáconos, pastores, obreiros. E o cérebro, nós somos o corpo de Cristo e ele é a cabeça. Então esse cérebro dá o comando para as autoridades. E esse cérebro colocou uns nesse corpo que são apóstolos, profetas, pastores, evangelistas e mestres, para o aperfeiçoamento da obra, do ministério e para a edificação do corpo de Cristo. Veja, então nós estamos caminhando. Nunca deixe que nada atrapalhe esta igreja. Se atrapalhar, você é culpado. Cada um de vocês. E o maior problema, simplesmente, que às vezes acontece, o que aconteceu na Bíblia. E eu já falei para vocês e vou repetir, porque eu muitas coisas estou só repetindo. Porque quando deu fome na terra de Belém, o que aconteceu com a família de Elimeleque? E de Noemi, e de Malom e de Quilião? Deu uma fome grande em Belém. No livro de Ruth, eles foram peregrinar na terra de Moabe, terra que não era de Israel. E nós sabemos que Israel é um pequeno território ali na Palestina, ali nos Emirados Árabes próximos. Só que Deus, ele não trata com um judeu fora de sua terra. Como Deus não trata com um cristão se ele não estiver na palavra. Deus te reconhece em Cristo, assim como Deus reconhece Israel na sua pátria. Inclusive, eles estiveram dispersos por todos esses anos, e agora eles estão em sua pátria, para depois que Deus terminar de tratar conosco, Deus vai tratar com eles. Aonde? Na sua pátria, através de Moisés e Elias. Mas eles deixaram porque havia problemas na sua terra. E ninguém deixa um lugar bom, ninguém deixa um lugar confortável, ninguém deixa um lugar de bênção, ninguém deixa um lugar onde está mil maravilha. Sempre quando alguém deixa um lugar, é porque ele não está se sentindo bem. É assim ou não é? Então, esta família não estava se sentindo bem, por quê? Porque havia fome, não tinha com que se alimentar, não tinha comida. Automaticamente o pai velou pela sua família e pensou: o melhor a fazer, o mais sensato a fazer é sair de Belém e ir para outro lugar para ver se eu arrumo comida. Mas você vai ver que quando Abraão também teve uma fome em Canaã, e ele foi peregrinar em Gerar, no Egito, também deu problema. Foi lá que ele arrumou a tal da Agar. E quase tocou fogo no reinado do Abimeleque. Com tanta sarna e praga, porque ele estava fora do seu lugar.
O Jonas também, quando ele saiu fora do plano de Deus, o que aconteceu? Ele quase matou uma tripulação toda. Não foi assim? Então, nós sabemos que, às vezes, a pessoa, quando ela sai da igreja, sai do companheirismo cristão, ela sai com algum motivo. Ela sai porque não está bem. Ela sai porque ela nunca vai dizer assim, ó, eu estou saindo porque eu não consigo mais ser crente. Eu estou saindo é porque não me visitaram, não me deram assistência, não me reconheceram. Ele tem algum motivo para dizer que saiu da igreja. É assim ou não é? Você vai perguntar para os 1000 têm uma reclamação da igreja. Sempre tem algum motivo. Mas quando a pessoa lá na frente, depois, porque o profeta diz assim, ó, aí ele diz assim, quando a igreja vai mal, você é culpado, eu sou culpado, nós somos culpados. Então, não devemos apontar nenhum indivíduo em particular que seja culpado. Mas devemos olhar em primeiro lugar nós. E aí o profeta vem e diz assim, sabe de uma coisa? Quando acontece algum problema na igreja, as pessoas saem, porque houve um problema. E elas só retornam quando as coisas melhoram. Eles, nesse indivíduo você não pode confiar. Por quê? Porque ele não esteve ali no momento ruim. Ele não soube pegar e emprestar o ombro para ajudar a levar a carga. Ele preferiu sair, deixar a tempestade passar e daí volta quando já tudo está bem. Oh, sabe que Deus está abençoando em Belém? Opa, vamos voltar então. Não foi assim que aconteceu com Noemi? Sabe que Belém a coisa está ficando boa? Sabe que o pão lá, o trigo, a lavoura está dando, está chovendo em Belém? Opa, então vamos voltar para Belém. Sabe que Deus está abençoando a igreja? Então vou voltar para a igreja agora. Tudo bem, só que a tua volta, muitas vezes, vai ser uma volta muito prejudicativa. Não para a igreja vai ser uma bênção, mas eu quero saber aqueles que ficaram em Moabe. Quem que ficou em Moabe? O marido e os 2 filhos. Muitas vezes uma família inteira sai da igreja por um problema. Quando volta, às vezes volta a mãe, às vezes volta o pai. Às vezes alguns ficam lá fora. Por quê? Porque não soube passar a tempestade. E aqui cabe um testemunho. Vamos abrir um parente. Aqui cabe um testemunho. Disciplina no corpo de Cristo. Correto? Aqui cabe um testemunho. Quantos conheceram o irmão Ademir Manente? Irmão Ademir, quantos conheceram? Então, sua família, inclusive o irmão, o Jorge, né? Ele é genro do irmão Manuel, tem a irmã Alice. E mais o Elias e mais uma outra menina e mais uma outra moça. Todos eles saíram da igreja. Saíram da igreja, me difamaram a igreja, difamaram nós todos. Mas, pela grande misericórdia de Jeová, pela graça do Senhor, pela compaixão de Deus, Deus tratou com ele. Porque quando é filho, Deus trata. E ontem ele estava em Morro Grande pedindo perdão para a igreja, junto com a sua família. Ele me chamou uma noite dessas na sua casa. Ele foi acometido de uma enfermidade muito terrível, estava de cama. E Deus falou com ele para ele voltar a pedir perdão. Peça perdão para o meu servo. Peça perdão para a igreja. Deus falou com ele, Deus tratou com ele. Porque com uma pessoa dessa, só Deus vindo tratar diretamente com ela. Não existe mais pregação, não existe mais conselho, não existe mais visita, não existe mais nada. Nada resolve o problema dessa pessoa, a não ser Deus vir e diretamente tratar com ela. E Deus foi tratar com ele. Porque Deus abate o soberbo. É assim ou não é?
É assim que a palavra diz? Então cabe um testemunho. Eu estou dando um testemunho para honrar e glorificar a Deus. Então lá estava ele pedindo. Ele falou muito do dízimo. Ele falou que dízimo era só para encher bolso de pastor. Eu já cansei de encher o bolso desse pisone. Tudo bem. O teu dízimo nunca foi dado para Deus, foi dado para o homem. Por isso que você não é abençoado. Você tem que dar o teu dízimo para o Senhor. Agora, não te esqueça de uma coisa, que o sacerdote que está aqui foi colocado por ele. Mas ele chegou humilhado, pedindo perdão, reconhecendo o seu erro. A gente orou por ele, ele não estava conseguindo mais nem comer. Eu terminei de orar por ele, ele foi comer um prato de pirão. E hoje a igreja está sustentando ele. Isso é para que Deus seja glorificado. Isso é para que Deus seja exaltado. Se ele partir amanhã, mês que vem, o ano que vem, não interessa. Que Deus seja louvado porque ele acertou a sua alma com Deus. Isso é que é importante. Então nunca te esqueça disto. Você não está numa igrejinha qualquer. Você está na casa de Deus. Você está numa mensagem que exige respeito, exige honra. Guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor. Então, cada um de vocês em suas diferentes igrejas, se alguma coisa vai mal em sua igreja, você é culpado, porque você é um inspetor dessa igreja. Somos um corpo? Então, esse corpo tem que permanecer unidos. Temos uma mesma fé. Temos um mesmo Deus. Não é assim? Então, nós estamos seguindo uma mensagem que veio direto da mão de Deus para o coração de um profeta e ele pregou para nós. E nós simplesmente estamos seguindo adiante. E aqui nós lemos uma coisa interessante, tratando-se do corpo de Cristo. Por isso nós temos que tomar muito cuidado. Agora, quando se dá um testemunho de uma pessoa, sempre lembre disso. Quando você for dar o teu testemunho, que Deus fez na tua vida, não te esqueça. Todo o inferno vai se reunir para te bater. Para tentar anular o teu testemunho. Porque o diabo não gosta que Deus seja glorificado com um testemunho teu. Eu conversei com um irmão e ele disse assim, eu falei isso para vocês, irmãos, deixa eu lhes dizer uma coisa. Eu ia botar um testemunho de uma irmã numa rede social que eu tenho, porque ela disse que era para mim escrever o testemunho dela. Mas eu alertei ela e disse, irmã, eu vou colocar esse testemunho, mas a irmã vigia e toma muito cuidado, porque quando eu postar esse testemunho e as pessoas começarem a ler e glorificar a Deus, o diabo vai te atacar, porque ele não gosta desse tipo de coisa. Aí, vocês entendem isso que eu vou dizer agora. O irmão Irineu está ali, pela graça de Deus, não é, irmão Irineu? Pela grande misericórdia de Deus, ali está o irmão Irineu, tá? No domingo que eu estava pregando em Vacaria, quantos assistiram? Assistiram o testemunho que eu estava dando dele? Então, terminou o testemunho, ele saiu a 1 hora do serviço. A 1 hora de serviço, ele sai do serviço com a sua motinho e um carro corta a frente dele e ele, pau! A moto, não sei se deu conserto, mas ficou bem estragada. O carro, sabe de que placa era? Da onde é que era? De Vacaria. Vocês acham que isso é natural? Não, isso não é natural. Isso nunca pode ser natural. O carro era de Vacaria que bateu nele. Querendo o quê? Acabar, tirar. Mas veja bem, Deus fez algo por esses meninos.
Por isso vocês não podem vacilar, vocês não podem deixar de vigiar. Porque o diabo, ele é muito antigo e muito esperto. E nós não podemos dizer assim, eu deixo o diabo vir, eu bato no... Não, não faça isso. E nem diga assim, pode me testar, Senhor, eu aguento. Não, você não aguenta coisa nenhuma, eu também não aguento. É só Jesus Cristo que pode nos guardar e nos proteger. Aleluia. Glória a Deus. Você não aguenta nada, eu não aguento nada. É só Ele que pode nos guardar. Só Ele que pode nos proteger. Então isso tudo são disciplinas no corpo de Cristo. Que você vai aprendendo. Que você vai vigiando. Isso tudo é sobrenatural. O diabo não gosta. O diabo tem raiva de você. O diabo te odeia. O diabo odeia este ministério. Tá certo? Então vigiemos e nos unimos em torno da palavra de Deus. Agora, ai do mundo por causa dos escândalos. Correto? Porque é lógico, é óbvio que venham os escândalos. Os escândalos vão vir. Mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. Então você tem que te manter. Você é membro deste corpo. Você é membro desta igreja. Então você tem que dar um bom testemunho desta palavra, desta mensagem. Você não pode ser crente só aqui dentro. Você tem que ser cristão lá fora também. Mostrar que você não é um crente de aparência, mas é um cristão batizado com o Espírito Santo e que dá o teu testemunho independente do lugar que você vá. Então, nós vamos observar aqui, e eu quero que você abra em Romanos, capítulo 14, e nós vamos balancear estas escrituras, até porque nós estamos aqui conforme 1 Coríntios capítulo 12, nós somos um corpo, e este corpo, ele está ajustado pela palavra, e nós, como um corpo, segundo o que Paulo disse no versículo 25, ele disse assim, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. Para que não haja divisão entre nós, mas para que nós, como membros deste corpo, venhamos cuidar um do outro. Que coisa preciosa, né? Cuidar um do outro. Cuidar da minha mão, cuidar do meu dedo, cuidar da minha outra mão, cuidar dos meus outros dedos, cuidar do meu pé. Quando você dá uma topada, que dedo mais burro. Você já deu, quantos já deram topada aqui? E sabem o que é topada? Dói, não dói? E depois que você dá a topada e que fica bem machucado, você não percebeu que toda a batida que você dá é ali? Parece que não bate em mais nenhum outro lugar, é só naquele lugar machucado. Não é que não encoste em outros lugares, mas é que aquele lugar ali que está ferido é que sente mais, é mais sensível. Assim também um membro machucado, um membro ferido, ele está mais sensível. E ele sempre vai sentir mais. Ele vai sentir mais o não cumprimentar do irmão. Você acha nada um não cumprimentar. Mas numa carne viva, até uma folha de papel encostando dói. Não é assim? Então, quando o membro do corpo está ferido, até o não dar Deus abençoe para ele já machuca. Até o não saudá-lo
já fere. Porque parece que tudo que encostar ali machuca. Tudo que encostar ali dói. Então, o que você vai fazer? Você vai fazer um paninho, pegar uma gaze, um algodãozinho, certo? Para proteger. Não é assim que você faz? Agora, você mesmo que se machucou. Não foi ninguém que te deu uma pedrada. Foi você mesmo que se machucou. A topada é assim. Agora, tem casos que você vai mais além. Porque nós estamos falando do corpo. Não estamos falando nem de gente do mundo. Quando pessoas do mundo te atiram pedra. Quando pessoas do mundo te ferem. Não estamos falando daqui de dentro. Até porque nós estamos tratando entre os perfeitos. Essas coisas são faladas entre os perfeitos, entre a igreja, entre os cristãos. Culto de ceia, culto de disciplina, culto de ordem, culto de conduta. Quantas vezes, quem já deu martelada no dedo aqui? Nossa! Aí já tem gente que errou martelada, hein? Sim, eu também já dei. E a unha fica roxa, e tem casos que a unha até cai depois. E dói, não dói? Você queria dar uma martelada no dedo? Você não queria. Mas você deu, mas foi você mesmo. Quer dizer, é um membro machucando o outro. É um crente machucando o outro. Como eu disse para vocês, pastor se encrenca com pastor. Ovelha se encrenca com ovelha. Médico se encrenca com médico. Enfermeiro se encrenca com enfermeira. É no nível de cada um. Pedreiro se encrenca com pedreiro. Servente se encrenca com servente. Às vezes, ou muitas vezes, também os membros se encrencam com o pastor. E o pastor se encrenca com os membros. Acontece. É membro dando martelada um no outro. Você quis? Você não quis. Eu não quis te machucar. Como você também não quis me machucar. Se nós somos do corpo, se nós somos membros desse corpo, vamos chorar junto. O dedo porque foi machucado, os olhos jorra a lágrima, o corpo sente a adrenalina, a dor, o corpo todo está sentido, porque o dedo levou a martelada. Agora, a mão não vai pegar essa outra mão aqui e dar uma surra, porque foi ela que deu a martelada. Não é assim? Não. Essa aqui vai ajudar a sarar o dedo. Então, nós devemos ajudar um ao outro. O que é que nós lemos? Devemos cuidar uns dos outros. Foi isso que eu li em 1 Coríntios, capítulo 12, o versículo 24. Para que não haja divisão no corpo, mas antes nós tenhamos cuidado uns dos outros. Quando você traz a tua cesta básica, você não está cuidando uns dos outros? Você está cuidando do teu irmão. Está cuidando daquele que vai passar necessidade. Daquele que vai passar que não vai ter o leite, que não vai ter a comida, que não vai ter o arroz. Que deu um problema. Deu um problema com a irmã fulana, com o irmão fulano. Quantas vezes você deu a tua ofertinha para ajudar no tratamento, para comprar o medicamento? Isso é os membros cuidando uns dos outros. Então, Romanos capítulo 14. Que coisa. E o tempo passa, né? Agora nós vamos observar aqui a partir do versículo 13. Tem certas coisas que nós vamos balançar aqui, né? Assim que não nos julguemos mais uns aos outros. Antes seja o vosso propósito não por tropeço ou escândalo ao irmão. Vamos propor em não pôr mais tropeço e nem escândalo ao irmão. Que coisa, né? Sabe que o único testemunho que Jesus ganhou, Jesus não ganhou testemunho dos fariseus nem dos saduceus. Os saduceus olharam para Jesus e disseram: tu tens demônio. Tu é um diabo nascido de prostituição. Mas o Pilatos disse para Jesus assim: eu não vejo crime nenhum nele. O centurião lá na cruz, depois que Jesus morreu, ele disse: esse verdadeiramente era o Filho de Deus. Agora, os diabos diziam assim:
tu és o Filho de Deus. Os fariseus diziam, tu tens demônio. Que coisa, né? Muitas vezes você vai olhar, alguém lá do mundo vai olhar para você e vai dizer assim, puxa vida, eu vejo uma coisa diferente em ti. É assim ou não é? E às vezes alguém da igreja não te dá um elogio de nada. Muito pelo contrário, te joga pedra ainda. Mas isso faz parte. Porque se fizeram isso com Jesus, nós aqui, então, o nosso trabalho é o quê? É o quê aqui, ó? Assim que não nos julguemos mais uns aos outros. Antes seja o vosso propósito, ó o nosso propósito, não por tropeço ou escândalo ao irmão. Não vou propor ou nem colocar escândalo na tua vida, meu irmão. Eu vou procurar ser o melhor possível para você. Mas como conseguir isso? Como fazer isto? Que dificuldade. Vamos começar pelo básico, né? Vamos começar pelo básico, né? Não quer colocar escândalo e não quer escandalizar irmão nenhum? Primeiro, não faça negócio com crente da igreja. Deixa eu tirar o óculos aqui, que eu enxergo melhor vocês, porque daí é de longe. O óculos é só para perto. Deveria ser o contrário. Faça negócio só com crente. Não é assim? Deveria ser assim ou não deveria? Mas você sabe aquele caso que você andou com a tua bicicleta 5 anos e aí você empresta para o teu irmão e aí ele traz com a roda quebrada? O diabo não sossega. O diabo é terrível. Aí, claro, ele pode até consertar a bicicleta, mas você vai sair dizendo, não ficou a mesma coisa. Assim que não nos julguemos mais uns aos outros, antes seja o vosso propósito, não por tropeço ou escândalo ao irmão. Que coisa. Como vamos fazer isto, crentes? Como vamos fazer isto, irmãos? Sabe aquele quadrinho que você já leu em muitos lugares? Acendeu, apague. Usou, devolva. Sujou, limpe. Que coisa, né? Aí nós vamos... Pediu emprestado, devolva. Não é assim? Só que nós estamos tratando com cristão, com o corpo de Cristo, não é assim? Você já viu aquela família que tem ali 5, 6, aquela família que tem, e eu já preguei isso para vocês, ó. Entende? Aqui nós temos anciãs, nós temos anciãos, né? E muitas vezes os filhos ou os netos, porque nós temos uma geração agora, uma geração de pessoas endividadas e de pessoas problemáticas nesta área. Mas quer ver quando eles começam a ficar endividados, eles começam às vezes a usar o cartão da vovó, o cartão do papai, aí começa a complicar mais ainda. Eu estou falando com a igreja do Senhor Jesus. Nós vamos nos propor ao quê? Assim que não nos julguemos mais uns aos outros, antes seja o vosso propósito não pôr tropeço ou escândalo ao irmão. Aí quando começa a pedir o cartão emprestado, vamos trazer o que eu já sempre trouxe aqui. Se o irmão ou a irmã não cuida do seu próprio nome no SPC, ele vai cuidar do teu? Não vai, querido. Mas não vai mesmo. E você, mamãe, e você, vovó, se vir filho, se vir neto, pedir cartão emprestado para fazer empréstimo ou para fazer compra, pelo amor de Deus, é eles que deveriam estar te ajudando, não você ajudando eles. Não,
vocês acham que eu sou muito radical nisso? Eu não estou sendo, eu estou sendo bem light, bem suave. Bem suave. Vamos aqui. Posso continuar mais uns minutinhos? Posso continuar mais uns minutinhos? Então, meus queridos, diz o profeta na mensagem, Cristo é revelado em sua própria palavra. Agora eu vejo colocado aqui, tem havido muitos pedidos nesta última semana, no que eu disse no domingo passado na mensagem. Eu esqueci qual foi o título agora, mas eu disse algo a respeito de pagar as suas dívidas. Que coisa mais difícil, né? Aí você me diz assim, fala para mim agora isso aí. Pastor, você diz isso porque você é pastor, você ganha bem, você isso e aquilo. Eu tenho uma esposa ali, tenho 2 filhas aqui, tenho os netos aqui, tenho uma sogra aqui que ainda, pela graça de Deus, tem se batizado no nome do Senhor Jesus. E ela me conhece, a minha sogra me conhece desde os meus 14 anos de idade, quando eu comecei a namorar com a minha esposa. E ela me conhece como esposo da filha dela desde os 17 anos. E pergunta para ela se eu fiquei devendo alguma coisa em casa, ou em mercado, ou em alguma coisa, mesmo quando eu ganhava um salário mínimo e meio. Morei 1 ano com ela, e depois aluguei uma casinha que nem banheiro não tinha. E não era crente. E não ganhava muita coisa. E a minha esposa, durante 33 anos de casado, trabalhou por 1 ano e um pouquinho só. Mas eu nunca fui para o SPC e fiquei devendo alguma coisa para alguém. E eu acho que você não ganha tão mal assim. O problema teu é a tua administração. Eu estou simplesmente tratando com o corpo chamado igreja. Tá certo? E está lá minha sogra. Se ela quiser levantar a mão, confirmando o que eu disse, ó, tá lá, confirmando o que eu falei. Tá bom? Então, meus amados, meus queridos, meus belos, meus lindos, vocês são uma audiência maravilhosa. Tá? E nós estamos aqui, vejam, e você sabe, não importa o que você diz, não é entendido por muitos. Não porque eles não querem confundir isto, mas você simplesmente não compreende isto. E agora, alguém disse, devemos nós comprar um carro? Porque daí a pessoa pensa, então, eu não vou comprar um carro, porque eu vou ficar devendo. E muitas vezes alguém me veio perguntar, pastor, eu compro o carro ou não compro, porque eu vou ficar devendo? Não é isso que eu quis dizer. Você vai ficar devendo a prestação do carro, você tem a prestação da luz, você tem a prestação da água, você tem a prestação que você tem todo mês lá na tua loja, que fez em 5 vezes. Se o rapto acontecer amanhã, se elas estiverem em dia, você não deve nada, você está em dia. Isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. Certo? Amém? Agora, em primeiro lugar, você já está endividado lá com os homens, sabe por quê? Porque você primeiro se endividou com Deus. Primeiro você deixou de dar os teus dízimos, primeiro você deixou de ofertar, e o devorador entrou. E Deus não pode fazer nada. Deus tem que ficar assim, ó, olhando para o diabo e comendo tudo que você tem e ficar assim, ó, olhando para você. Não pode fazer nada. Porque não é o pastor que repreende o devorador, não é a igreja que repreende o devorador. A minha Bíblia diz que eu repreenderei o devorador. É Deus. Eu não tenho poder nenhum sobre isto. A igreja não tem poder nenhum sobre isso, sobre a tua vida financeira. É você mesmo que tem o poder de abençoar a você mesmo ou amaldiçoar. Quando você entrega o dízimo, o que Deus diz? Satanás, não toca no que é do meu filho, porque ele é fiel. Agora, quando você não entrega, o diabo só dá uma olhadinha para Deus e diz assim, e agora? Fica à vontade, não posso fazer nada. É Deus que repreende. É Deus que segura. Simples assim. Veja, e a providência divina, você pode até muitas vezes entrar num colapso.
Você pode até, muitas vezes, entrar num colapso financeiro, mas a providência divina é tão tremenda, é tão grande, que Deus não te deixa você ficar envergonhado. Bom, Davi disse, eu já fui moço, hoje sou velho, mas eu nunca vi um justo mendigar um pão. Por quê? Vocês lembram a mensagem que eu preguei, que prosperidade é um conjunto de fatores? Às vezes a pessoa ela é dizimista, mas ela não é justa. Porque a Bíblia fala do justo. Ser dizimista é uma coisa, mas ser justo é diferente. Ser justo, eu vou te dar uma característica do justo. Ele não difama. Lembra quando José foi deixar Maria, quando ele descobriu que Maria estava grávida, ele intentou deixá-la secretamente para não, porque ele era... Então, uma característica do justo, não é o meu assunto, ele não difama. Então, para você ser abençoado, não difame o teu próximo. Não difame o teu irmão, não difame ninguém, que Deus vai te abençoar. Que coisa boa, né? Disciplina no corpo de Cristo. Você está aprendendo? Eu estou aprendendo e bastante. Aleluia. Devemos nós comprar um carro? Ou o que devo eu? Agora, isto não é o que Jesus falou, ou a Bíblia ali que disse, não deva nada a ninguém. Isto não são dívidas demoradas que você poderia ter pago. Pague-as. Porque a Bíblia diz, não deva nada a ninguém, a não ser o amor. Mas não quer dizer que você não vai dever o teu mercado, não vai dever a tua água, não vai dever a tua luz, não vai dever a tua prestação. Você vai dever. Não quer dizer isto. Tua prestação do carro, e assim vai. Veja, quer ver? Nós devemos o nosso aluguel, nossa conta telefônica, hoje vamos colocar, né? Conta telefônica, internet, água, luz, só botando aí já vai dar uns 600 conto, né? Por baixo. Nós devemos essas coisas e as pagamos. Mas uma velha dívida permanente que você deveria ter pago, pague-a, vem? Agora, não vá com nada, olha o que ele diz, não vá com nada pendurado em você assim. Eu recordo daquela vez que eu era um rapaz e fiquei doente. Eu saí do hospital devendo cerca de $2.000 e havia uma farmácia aqui do senhor... Eu não vou me arriscar a dizer esse nome aqui, é em inglês. E eu lhe deveria cerca de $300 ou $400 em remédios. Ele nem mesmo me conhecia. E o homem, eu cheguei até ele e eu não o conhecia. E ele simplesmente enviava isto lá para cima de qualquer maneira. Nunca recusou mandar. Mombrana tinha crédito. É bom ter crédito, não é? Não é bom ter crédito? Aqui eu paro. É bom ter crédito. E eu quero te dizer, a nossa vida baseia-se em crédito. Crédito não somente financeiro para ir tirar e lá e comprar uma jaqueta no inverno. Não somente para comprar um carro. Não somente para comprar uma moto. A nossa vida baseia-se em crédito no nosso dia a dia. No nosso comportamento. Um filho tem que ter crédito com o pai. Crédito? Como assim? Crédito de ele não ser um mentiroso, de o pai confiar nele. Não posso confiar em ti, meu filho. Não tem como. Tu não tem crédito comigo. Um pai tem que ter crédito com os filhos. Lembra daquele caso daquela criança que o pai prometeu uma boneca? O irmão Brana conta, o pai prometeu uma boneca. Ele disse, eu vou ter que levar, porque eu prometi. E lembra do caso daquele homem, aquele ancião que chegou no ministério do irmão Brana e disse, irmão Brana, eu vim aqui porque eu tive um sonho com a minha velha mãe. E aqui eu paro também, feliz Dia das Mães. Né? Deus te abençoe. Aí o ancião disse, irmão Brana, eu tive um sonho com a minha mãe que partiu há 10 anos. E ela me disse que o senhor estaria aqui na cidade e era para mim vir procurar você. E eu vim porque minha mãe nunca me disse uma mentira. Ela tinha crédito com o seu filho ou não tinha? Então isso é crédito.
A esposa tem que ter crédito com o marido tem que ter crédito com a esposa, mas tem gente que já não tem mais crédito nenhum. Como é que eu vou acreditar em ti? Só vive me mentindo. Então, crédito não é só, porque tem muita gente que já está no SPC comigo. Comigo, não é com o Serasa, não, é comigo. Que já me mentiu uma vez, 2 vezes, 3 vezes, aí já não tem mais crédito, já está no SPC comigo. E tem muita gente que está no teu SPC também, que você já não confia mais. Ou não é assim? É assim. Então, crédito não é simplesmente crédito para comprar uma moto, um carro. Crédito vale para o nosso dia a dia. Crédito com o patrão. O empregado ter crédito com o patrão é a coisa melhor que tem. Ou não é assim? O patrão ter crédito com o empregado, se o patrão diz, é assim que eu vou fazer, pronto, está feito, é assim, não vou tirar uma palavra. Eu também posso estar no SPC com alguns de vocês, que vocês já não confiam mais em mim. Mas uma coisa é certa, você pode ir para aquele escritório ali e falar uma palavra para mim. Não vai sair da minha boca, nem para minha esposa. Agora, pode ir para os ouvidos da minha esposa? Pode, por outras pessoas. Como muitas vezes ela já veio me cobrar. Divaldo, sabia, disse daquilo. Já faz tempo. O fulano me contou. Pode ir para os ouvidos dela, mas não através de mim. Pode ir através de outro. Porque pastor é para segurar aqui, nos ombros. Então, mas mesmo assim eu posso ter perdido o crédito com algumas pessoas. Então, crédito. E o pastor Febrônio, ele sempre ensina nós assim, ministério é crédito. Se tu perder o crédito, perde o ministério. Aí complica, né? Então, vocês estão aqui porque vocês confiam em mim, porque eu tenho crédito com vocês. Porque a minha âncora não é a minha vaidade, não é meu orgulho, não é a minha insensatez. A minha âncora é Jesus. A minha certeza é Ele. Então, tenha crédito um com o outro. Se marcou o teu, qual é a palavra do cristão? Seja o quê? O que passa disto é o quê? Tem gente que diz assim, irmão, eu vou lá na tua casa, irmão Juliano. Nem se quiser um telefonemazinho, dizer assim, não deu para ir. Hoje está muito fácil, não está? Dar uma ligadinha, mandar uma mensagem, não deu para ir, não vai dar. Vai acabar perdendo o crédito. Vai acabar a palavra não valendo mais nada. E a nossa palavra tem que ser uma palavra que tenha valor, que tenha peso. E aí eu volto a dizer, esses tempos atrás, lembra que eu falei para vocês? Graças a Deus foi resolvido. Né? Porque eu disse, eu não sou assessoria de cobrança. Lembra que eu falei para vocês na outra mensagem? Eu não sou assessoria de cobrança. Tá? Se tu fez negócio com fulano, fez negócio com o Beltrano, fez negócio com o Triano, ou se alguém vem... Liga, pastor, sabe que o fulano deve para mim? Eu não sou assessoria de cobrança, meu querido. Sou pastor. Esqueceu disso? Assessoria de cobrança é lá, não estudei para advocacia. Nossa, que culto sem glória a Deus esse. Que culto sem aleluia. Que culto sem bateção de palma. Que coisa, gente. Mas eu não estou preocupado com isso. Não estou. Sinceramente, estou em paz, lhes trazendo uma mensagem que não vai terminar hoje a disciplina. Vai continuar. Eu tenho muito assunto nesse, porque eu estou nesse assunto, já é o 3º culto com esse, não é? Então, vai mais longe ainda. Eu já dei esses cultos lá no Morro Grande, eu creio que tem alguém do Morro Grande aí, que já ouviu eu pregando isso lá, né? O irmão David está aí, já assistiu alguns cultos lá desse culto de disciplina, está ali, já preguei lá, entende? E nós estamos iniciando esses cultos em Palhoça.
Não pense que, justamente hoje que eu vim, e o pastor veio, justamente está me batendo nisso. Não, eu estou pregando isso lá, colar, já é o terceiro culto, e você perdeu os outros dois, vai lá no YouTube, né, e acessa lá Tabernáculo do Deus Vivo, que você vai assistir. Primeira parte, segunda parte, disciplina no corpo de Cristo. Essa é a terceira parte. Então, veja, o irmão Brana devia. O irmão Brana tinha crédito. E você tem crédito? Ei, você tem crédito? Amém. Em todos os sentidos? Amém. Meu bem, eu estou indo ali e já volto. Só a semana que vem. Vocês riem, vocês acham que isso não acontece? Entende? É bem assim. Às vezes o marido sai de casa de manhã para comprar arroz e não chega até a noite. O jeito é a mulher fazer macarrão. Outra coisa que tem em casa, né? Por quê? E o irmão Brana tinha crédito. E ele nem mesmo me conhecia. Eu não o conhecia. Ele simplesmente enviava isto lá para cima de qualquer maneira. Nunca recusou mandar. E eu disse: eu te devo. E eu creio, não era era o senhor Mason, lá na Avenida Court, com a Spring. Até o nome era Mason, o nome do indivíduo. O nome do indivíduo, Mason. Aí teve uma época que eles disseram assim: eu li lá na mensagem que o irmão Brana recebeu a ajuda dos maçons. Daí se desviou por causa disso. Mas o nome do irmão que ajudou, do farmacêutico, era Mason. E eu disse: eu lhe devo. E permaneço terrivelmente fraco, mas estou tentando ir trabalhar agora. Se eu não puder te pagar, eu havia acabado de me tornar um cristão, e eu disse: a primeira coisa, senhor Mason, como meu dever para com Deus, eu devo a ele os meus dízimos. Irmão Brana era dizimista. E eu quero pagar a ele os meus dízimos primeiro. Interessante, né? Aqui é muito bom nós dar uma refletida, porque tem gente que diz assim, não, mas eu ajudei uma família lá e usei os dízimos. Porque eu pensei em levar para a igreja, já que eu vi uma família que tinha uma necessidade, eu peguei os dízimos, já que eu ia levar para a igreja, eu peguei e ajudei eles. Aí o irmão Brana diz assim: bom, se você sai com o meu dinheiro para ir comprar alguma coisa para mim lá na praça, e alguém lhe passa e lhe pede uma esmola, você vai dar do meu dinheiro para ele? Não, vou dar do meu. Então, é a mesma coisa, você está usando um dinheiro que não é seu, que é do Senhor, para ajudar uma pessoa. Você não deve usar para nada, a não ser trazer na casa de Deus, entregar aquilo para o Senhor. Porque às vezes a pessoa não é instruída e ela pensa que ela está fazendo uma coisa boa. E aparentemente é uma coisa boa, mas aquilo está errado. Ela não deve usar o seu dízimo para nada, a não ser trazer na casa do Senhor, e ali será administrado pelo sacerdote, e julgo-me um bom administrador até aqui, pela graça de Deus, que as igrejas onde eu pastorei não tem faltado absolutamente nada. E muito boa nossa administração e bem transparente, vocês não acham? Então, veja, o irmão Brana disse: eu devo a ele os meus dízimos primeiro, e eu quero pagar a ele os meus dízimos primeiro. E eu disse: então, o meu dever seguinte é pagar as minhas dívidas. Primeiro para quem? É disciplina no corpo de Cristo. Você quer ser abençoado? Porque faz quanto tempo que eu nem falo sobre isso? Quer dizer, eu estou inserindo aqui um ponto nessa mensagem, mas não é o tema principal da mensagem. O tema principal é a disciplina nossa em geral no corpo de Cristo. Tem gente que não tem disciplina no tomar banho, liga o chuveiro lá e fica, e a energia rolando. É ou não é?
a água caindo. Quem tem para bancar, tudo bem. Mas e quem não tem? Então tem que começar pelos princípios, né? Pelos princípios de economia básica. Porque não adianta você, para dentro de casa, lá, ralando, e 2, 3 metendo para fora. Tem que haver princípios de economia. Não é assim? Tem pessoas compulsivas, doentes. Tem pessoas doentes que precisam de tratamento. Por quê? Porque elas vão na loja, elas não precisam de nada, mas o prazer delas é comprar. Tem roupa em casa que estão com etiqueta ainda, que nem usaram. Por quê? Simplesmente comprar. Lembra que eu falei? Eu vi uma geladeira lá, achei legal, vou comprar. Ou, eu vi uma blusinha lá, achei legal. Eu vi uma saia lá, achei legal, vou... Gente, vamos e viemos. Se perguntar aqui, o homem, por exemplo, o homem ele tem no máximo 2 sapatos. 2 sapatos, no máximo. Um marrom e um preto. Quando não tem, às vezes, 2 pretos, que nem no meu caso eu tenho 3 pares, né? 3 pares, que eu me lembro que está lá em casa. Tenho esse aqui, tem mais um outro que é bem brilhento, e tem mais um que é fosco. Um que eu comprei e 2 que eu ganhei. Mas olha as mulheres. As mulheres, se você ir lá no roupeiro delas, tem uma seção que é só para sapato. Não usa tudo numa vez só. Não consegue. Bolsa é a mesma coisa, tem que ser uma bolsa para cada cor de roupa. Mas não vai levar a mesma coisa? Então, muitas vezes o consumismo se tornou doentio. Você tem que ter disciplina. Você tem que saber, se você não precisa... Tem gente que tem prazer. Ela vai comprando e vai tirando de sacola para doar. Comprando e vai tirando de sacola para doar, porque daqui a pouco não vai ter mais espaço. Não tem mais espaço na casa. E o pior ainda, tem aquelas outras pessoas que não doam. Elas vão armazenando. E viram. Então tem que haver disciplina, tem que haver correção, tem que haver ordem. Já me passei. Vamos encerrar aqui, né? Agora vamos ministrar a ceia e vamos deixar para... Essa é a terceira parte, vamos deixar para a quarta parte. A quarta parte nós vamos entrar em mais disciplinas, continuando nesta mensagem, Cristo é o mistério de Deus revelado. Por quê? Porque aqui está uma parte interessante. Olha só, escute isso aqui, que eu vou encerrar com isso. Alguém diz, certo cristão aqui da igreja, certa vez saiu e consertaram o seu carro aqui, e o homem veio, o homem disse, eu te pagarei. Eu te pago no sábado, ou algo assim. E ele nunca o pagou. Não disse que sábado, né? Viu como palavra é crédito? E ele nunca o pagou. E semanas passaram e nunca o pagou. Nunca disse uma palavra. E o homem veio e me perguntou. Ele disse, vem, isto reflete contra a igreja. Isto reflete contra Cristo. Se você não pode pagar, vá falar com ele e diga, eu te devo e eu vou te pagar. Eu sou um cristão, porém eu não posso fazê-lo neste momento. Eu te devo. E você recorde, isso está no livro de Deus também. Você sabe, aquilo que é para todos nós juntos, tentando estar prontos, pois sabemos que estamos nos aproximando de algo, muito perto de algo que vai acontecer. Então, queremos estar prontos para aquela grande hora. Isso é apronto? Isso é apronto. Isso é mistério? Isso é mistério. Bota mistério nisso. Porque, quer ver mistério? Quer ver mistério para o mundo hoje? É você pegar e achar uma conta de luz, de água, ou um carnê na praça com o dinheiro dentro que a pessoa perdeu, e você ir lá,
pagar para a pessoa, ir lá no endereço da pessoa e devolver. Ó, eu achei o carnê com a tua dívida e com o teu dinheiro dentro, e já passei lá na loja e paguei e vim só te trazer o carnê. Isso é mistério. Eles acham um absurdo. Mas isso é o básico, isso é o nosso dever. Você não precisa nem ser cristão para fazer isso. Que nem o meu irmão, no caixa eletrônico, foi fazer um depósito, quando ele olha o envelope no caixa eletrônico, que o homem anterior, com certeza, foi colocar o envelope ali, não sei se era R$800, quase R$1.000, foi colocar e o caixa não engoliu. Ele pegou, ligou para o cara e foi lá devolver. Quando o branco chegou lá, o meu irmão, o eletricista disse: ei, pessoal, venham aqui ver o que é que aconteceu. Chamou todo mundo para ver aquele acontecimento. Era uma coisa inédita. É o normal, é o básico. Porque não é da pessoa. É a mesma coisa um troco errado no mercado, um troco errado numa farmácia. Está saindo do bolso de alguém, está saindo do bolso do caixa. Você vai lá e devolve. Moça, você me deu o dinheiro enganado, você me deu a mais. E tem cada um que ainda assim, Deus me abençoou. Aleluia. Não faz assim, abençoado. Que te abençoou o quê, rapaz? Foi o diabo que armou um laço para você e você caiu. Faz a obra. Que nem diz os irmãos lá de Goiânia, só Jesus na causa. Se coloquem de pé em nome de Jesus. Está bem? Glória a Deus, vamos orar. Que Deus abençoe os nossos irmãos que, se estiverem assistindo pela internet, este é um culto de disciplina para a igreja. E se você, eu sempre digo isto e volto a frisar, né? Se você pegar 1 litro de álcool, não esse álcool aí de 46% que estão vendendo, aquele de 96%, aquele que eles vendiam antigamente, que o fogo pulava de longe, passa na pele assim, se não tem nenhum machucadinho, chega a ser geladinho, refresca, não é? Bem gostoso. Mas se tiver um machucadinho, arde pra chuchu, não arde? Então, se você tiver algum machucado nessa área, com certeza ardeu bastante, mas é para curar. Como que eu consigo, pastor, então, agora, acertar a minha vida? Começa um passinho de cada vez. Você pode estar com a corda no pescoço, Deus pode tirar ela. Deus pode te ajudar. O que que se faz? Se renda a Ele. Começa com os princípios básicos de cristão. Cumprir com a tua palavra. Cumprir com o teu testemunho. Cumprir com a tua vida. Te acertar com os de perto com você. Com os da igreja. E vai indo. Te acerta com Deus daí. Porque Deus não vai aceitar o teu acerto sem você primeiro se acertar com os que estão ao teu redor. Não adianta você ir direto a Deus, não. Você pode ir direto a Deus que não vai resolver. Você tem que vir primeiro aqui. A quem está perto de você. Quem está juntinho. O corpo de Cristo é aqui. Aí você começa se humilhando, reconhecendo: Jesus, eu estou errado. Eu preciso de acerto. Eu preciso que a minha vida mude. Eu quero ir no arrebatamento. Você tem que querer. Aleluia. Mesmo você pela internet, você tem que querer. Feche os teus olhos. Se você deseja, levante as mãos e eu estarei orando por você. Se você deseja, somente levante as mãos, eu estarei orando por você. Senhor Jesus, a tua noiva está aqui neste momento, posicionada em tua palavra, Senhor, crendo no assim diz o Senhor, e todas as coisas são possíveis, porque nós cremos na tua palavra. E o Senhor já fez tantas coisas por este povo, e com certeza deseja fazer muito mais.
Porque aquilo que é teu é da tua noiva. Aquilo que é do pai é também dos filhos. E o Senhor é o dono do ouro, o dono da prata. O Senhor que resolve os problemas mais difíceis, as coisas impossíveis para nós, o Senhor consegue resolver, tornando-as possíveis, dando-nos ao nosso alcance. Por isso essas mãos levantadas são mãos sinceras, mãos honestas, mãos que com certeza erraram, falharam, mas estão desejando dar um passo certo. E o Senhor trata com aquelas vidas que são sinceras, que são honestas, que mesmo erradas, mas elas reconhecem os seus erros e dizem: eu quero um acerto, Senhor. Eu quero um posicionamento, Pai. Então, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, através da tua sublime graça, eu rogo em favor destas almas. Eu rogo em favor destes irmãos, destas irmãs, destas famílias, dos problemas relacionados, dos problemas de crédito, dos problemas que, ó Pai, eles não conseguem se posicionar, os problemas no corpo, que, ó Deus, está com tantas ciladas armadas pelo diabo, e, ó Deus, eles não conseguem enxergar, ver. Mas, Senhor, abra os olhos, resolva o problema, soluciona o problema. Dá, Pai, o teu Espírito Santo a esta moça. Dá o teu Espírito Santo a este moço. Dá, Senhor, o batismo do Espírito Santo a esta família, meu Deus. Enche do teu gozo celestial e posiciona, Senhor, estas vidas. E eu repreendo todo demônio, eu repreendo todo espírito negativo, aquele que diz: eu não tenho mais jeito, aquele que diz: eu não consigo mais, eu não vou dar mais conta. Deus pode, Deus consegue, Deus vai no impossível, se tão somente você crê. Pai, eu creio, Senhor, eu creio e eu confio em Ti. Você quer dizer para Ele? Pai, eu creio, eu confio em Ti, na Tua providência, em nome de Jesus Cristo. Obrigado, Pai. Aleluia.